Horóscopo para o dia 27 de março de 2021. Áries ou Carneiro. Poderá ser um dia não tão fácil, mas que se tiver um pouco de maturidade, vai perceber que será para um bem maior. Você vai priorizar o descanso, e mesmo que tenha de realizar algumas atividades, a tendência é que poupe sua energia. Com tal postura, será natural que diversas coisas venham em sua mente, e que seria interessante não possuir apenas uma visão unilateral, mas procurar observar outros pontos de vista. Tais pensamentos poderão vir exatamente para que tenha a consciência de que não considerou algumas partes importantes, talvez por sua característica de agir por impulso. Portanto, não será estranho que, ao começar a analisar o que vier em sua cabeça, venha a descobrir que agiu de maneira precipitada, dando fim a ilusões. Embora não seja algo agradável, as desilusões servem para que tomemos alguma atitude a respeito. Afinal, é melhor descobrir a dura realidade e encerrar por conta própria do que continuar vivendo uma mentira e descobrir apenas quando não houver mais qualquer coisa para se prejudicar, pois tudo já foi tomado de você. Touro. Você terá grande probabilidade de ser chamado para tomar decisões importantes, seja para si próprio ou requisitado por alguém. No entanto, antes que se possa realizar qualquer julgamento, seria interessante observar seus sentimentos, pois eles claramente influenciam na escolha, além de poder se tornar uma imensa bola de neve no final de seu dia. A ideia é que procure levar as coisas no bom humor, e isso não significa que deverá deixar passar tudo, pois de fato há coisas que devem ser encaradas com rigor, mas há outras que são leves e não tão importantes assim, e caso venha a adotar uma postura de inquisidor, será natural que alimente sua raiva cada vez mais, e por conta disso, até atividades simples, devido a tal frequência vibracional, se torna difícil pela falta de paciência. A ideia de priorizar a alta frequência vibracional, mas não fugindo da realidade, é que além de ter um dia excelente, possa ir para a cama com toda tranquilidade. Afinal, o sentimento de leveza torna melhor o sono, além da qualidade do sono influenciar diretamente em como será o dia seguinte. Gêmeos. Seu sábado será um dia em que precisará analisar sua postura em relação ao uso de seu tempo. Isso porque é possível que venha a utilizar ele com coisas sem importância, mas que ofereçam prazer imediato. De alguma forma, até vai perceber isso, e se questionar sobre a necessidade de depositar sua atenção em coisas mais relevantes, mas que também ofereçam prazer, unindo o útil ao agradável. Porém, mesmo que venha a ter essa ideia e firmar como objetivo, será necessário estar consciente disso, principalmente das coisas que fará, caso contrário, é capaz que quando se dê conta, tenha abandonado o que era útil e já está nas atividades sem importância novamente, e não tenha ideia de quando foi que se desviou do caminho. Câncer ou Caranguejo. Algo poderá sair de sua vida, e talvez seja alguma coisa que tenha nutrido algum apego. No entanto, ao que tudo indica, não significa perda na intenção de te deixar para baixo, ou que você estava, e assim a conexão acabou porque não estão na mesma frequência vibracional, mas porque tudo o que deveria experimentar com a relação já foi feito por ambas as partes, e cada um deverá seguir seu caminho. Em outras palavras, não houve abreviação, e sim a vida seguindo seu fluxo no tempo certo. Isso significa que, com tal espaço vago,
há outras coisas disponíveis para preencher, e talvez muito mais importantes do que o que ficará para trás, sendo interessante estar aberto. Possivelmente, a partir de tal acontecimento, várias portas estejam abertas para você, e talvez possa escolher mais de uma. Uma coisa é certa, se souber desapegar do que se vai, a tendência é que tenha ganhos interessantes, num sentido bem amplo do que significa ganho. Leão. Haverá a possibilidade de adotar uma postura mais tranquila neste sábado, evitando qualquer tipo de agitação e preocupação demasiada. E com tal atitude mais alinhada a frequências vibracionais altas, é possível que tenha certa facilidade em conseguir antever situações que venham a ocorrer contigo. Talvez nem tenha ideia de como isso vai acontecer, mas apenas sentirá que vai, e com alta taxa de acerto. O lado positivo disso é que poderá agir antecipadamente caso venha a sentir que precisa realizar algum ajuste, de modo que tudo chegue te favorecendo. Já o não tão positivo assim é o abandonar caso sinta que há algo que não seja do seu agrado, quando um pouquinho de esforço resolveria seu problema. É possível tirar o melhor de cada situação, desde que haja vontade de realizar alguma adaptação. É claro que em algumas situações, de fato o descartar é a melhor solução, mas em outras, uma pequena mudança faz toda a diferença. Virgem. Você terá a tendência a se conectar inconscientemente com sua paz interior, e poderá prolongar as coisas boas desse estado apenas se permitir continuar nele. Isso porque virginianos são as formiguinhas do zodíaco, e é natural que se sinta a pessoa mais inútil do mundo se não estiver fazendo coisa alguma. Então, quando está fazendo nada, inventa alguma imperfeição para se colocar em movimento. A parte não tão agradável de se saber é que esse caos que você vê fora é reflexo de seu caos interior, e que tem medo de confrontá-lo, e por conta disso tenta se entupir de tarefas, ajustando tudo fora, quando deveria fazê-lo dentro de si, o que impactaria também no exterior. Seu sábado será um dia ideal para isso, colocar seu interior em ordem, de modo que possa aproveitar a tranquilidade. Se você tiver a capacidade de se empenhar em criar uma mente harmônica, se acalmando mais, a chance é grande que passe a notar a diferença em seu exterior não apenas no sábado, mas para o resto de sua vida. Libra ou Balança. Algumas decepções poderão te afetar bastante, principalmente pela forma que tenderão a ocorrer. É possível que alguém que você não simpatiza tanto consiga obter sucesso, e isso chegar a seu conhecimento, tendo ou não alguma relação com algo que desejava para você. Quando a felicidade acomete alguma pessoa que gostamos, tendemos a nos felicitar juntos. Porém, quando se trata de alguém que não suportamos, 1001 pensamentos nocivos parecem vir automaticamente à nossa cabeça, e assim passamos a vibrar para que tudo dê errado na vida de nosso inimigo. No entanto, seria uma boa repensar tal atitude, procurando outras alternativas mais construtivas. Tenha em mente que o que você pensa e sente, aliado à força da emoção, é o que você cria para a sua vida. Isso pode até afetar o outro, mas já que foi você que criou, tenha a certeza que receberá toda a carga, tanto no momento da criação como no retorno. Daí vem aquela expressão Deus te dê em dobro. Na verdade, tudo o que projetamos, principalmente aos outros, recebemos em dobro. Aliás, em triplo, em quádruplo, enfim, na quantidade de pessoas ao qual vibramos algo. Em outras palavras,
Se vibrar o mal direcionando para outra pessoa, não espere que atinja somente a ela. Poderá até afetar a outra pessoa, mas tenha a certeza de que o maior prejudicado de toda a história será você com tal postura. Pode ser que doa bastante, e até se sinta incapaz em não conseguir se livrar da dor pela felicidade alheia, e para isso, procure solicitar ajuda espiritual para te segurar e direcionar toda essa energia que seria direcionada para prejudicar alguém para te beneficiar. Afinal, a quantidade de energia para prejudicar outros e beneficiar a si próprio é a mesma, ou seja, voltar ela para si é o que te proporcionará mais ganhos, e até mais ainda se tiver a capacidade de direcionar essa energia para vibrar o bem a outras pessoas. Escorpião. Algo que será marcante em seu sábado é que saberá o que quer, mesmo que seja superficialmente. Embora ter a clareza do desejo seja fundamental para o direcionamento da energia necessária para conseguir, talvez seria interessante, antes de tudo, tentar compreender a motivação de sua vontade. Desejar conseguir algo para suprir carências pode ser válido, desde que ela não seja apenas o efeito da real carência. Haverá grande possibilidade de que muito de suas vontades seja mais na intenção de receber reconhecimento do que precisar do que considerar como objetivo, e que isso se origina pelo fato de nem você mesmo se reconhecer. Portanto, antes de tudo, seria importante você dar a si próprio o que sente carência, pois o que procura não poderá ser preenchido pelo que estiver fora. Pelo contrário, poderá até piorar. Quando a vida é baseada pelo exterior, a tendência é que se crie vários laços superficiais e que se desfazem com a mesma facilidade com que foram construídos. É como aqueles casos em que uma pessoa é considerada como influente devido a uma posição que ocupa na sociedade, mas que não é uma boa pessoa. Ela viverá rodeada de pessoas, mas com o interesse e toda a adulação apenas para obter algum tipo de vantagem. Assim que ocorre algo que tal pessoa perde a posição, as pessoas se vão, porque não há mais o que interessa, e se ela tivesse investido em se melhorar como pessoa, até haveria perdas, mas ainda teria o carinho de muitos deles. E em boa parte das vezes, tais pessoas que conseguem ascender a tais posições, são justamente aqueles que querem ser reconhecidos por suas capacidades, mas que não se reconhecem, e assim precisam de um cargo ou um título para se sentirem algo, e quando perdem, não é raro que entrem em profunda depressão, e isso se não tomam atitudes mais extremas. Portanto, assuma a responsabilidade de tratar internamente suas carências antes de querer agir no externo, pois conseguindo se resolver internamente, será natural que todo esse seu desejo de conquistar algo terá esse algo como fim, não como meio, e não haverá a necessidade de ser reconhecido, mas o reconhecimento virá naturalmente, pois você se reconhece, e é isso o que importa. Sagitário. Seu sábado poderá ser um dia de oportunidades inusitadas, e que poderão trazer resultados interessantes. É possível que alguma boa ação que tenha realizado não passe despercebida, tanto por pessoas como pela própria espiritualidade, e assim venha a receber alguma ajuda de algo que estava precisando, seja muito ou que não tivesse ainda dado conta. De qualquer maneira, tal ajuda te colocará numa condição em que será possível começar algo, e virá num momento tão oportuno que será natural que, conforme você for avançando, tudo se encaixe na hora e no lugar certo. Embora as coisas aconteçam numa sincronia incrível, não será questão de se basear em tudo o que sabe e esperar sentado para que as coisas aconteçam.
Pelo contrário, é possível incrementar de modo que aumente o tamanho de seus resultados, e quanto mais você ativar sua curiosidade relacionada ao que desejar colocar em prática, melhor. Não será raro que o que deseje aprender venha de maneira fácil para você, e de uma forma simples de aprender, possibilitando que já possa colocar em prática, ajudando a dar resultados em poucos momentos após a implementação. Será um dia mágico, e somente você poderá limitar o efeito se adotar a postura sagitariana de sabichão. Capricórnio. Sua capacidade de concretização de objetivos, em especial os pequenos, estará bastante forte. Embora isso seja bastante positivo, é recomendado para você neste sábado ser bastante discreto, pois a tendência é que algumas dificuldades sejam criadas por pessoas que se interessam por sua capacidade ou por algo que conseguir. É como se alguém criasse problemas para vender soluções. O fato de não desejar se expor tanto, além de se livrar de cair em tais situações, ainda vai inibir tentativas futuras, pois é possível que quem desejará fazer isso possui um padrão, e venha a perceber que contigo tal tática não funciona. Caso tenha feito tudo para se resguardar, mas não foi possível evitar o assédio, resista ao máximo. Procure manter a calma, pois uma hora o autor da pressão vai começar a sentir os efeitos vibracionais da própria atitude, inclusive com a materialização e efeito nele próprio, enquanto você sai ileso de toda a situação. Aquário. Sua capacidade de ser guiado para situações estará bastante facilitada, e isso é uma faca de dois gumes. Você poderá ter a tendência de voltar sua mente ao passado, se lembrando de situações maravilhosas que ficaram para trás, mas que não foram capazes de resistir ao tempo, pois não se adaptaram às mudanças. Como sempre estamos de fato onde nosso foco está, como existe a expressão corpo presente e mente ausente, não estranhe se encontrar facilidade para remontar situações do passado no plano físico, sendo possível reviver a situação, pois ela será como guia para que as coisas aconteçam, e por conta disso, se entregar de corpo e alma à experiência. Embora a nostalgia seja uma sensação gostosa num primeiro momento, a maior inimiga dela se chama realidade. Em outras palavras, não se surpreenda se as condições atuais ocasionarem algum tipo de trava à experiência, fazendo cair em si o porquê não foi capaz de resistir ao tempo, provocando certa tristeza. Portanto, seria melhor verificar o que há no presente que se possa aproveitar, e que há tendência de que seja duradouro. Como aquarianos costumam ter a cabeça bem à frente, seria capaz de utilizar os fatores apresentados para realizar algo pioneiro, de modo que gere grande satisfação, acompanhando a realidade atual e o que vier a se tornar necessário. Seu signo é mais adaptado ao presente e ao futuro, sendo capaz de estar conectado com o que é realmente necessário para agora e o que será necessário depois, conseguindo se desapegar facilmente do que não serve mais. Explore essas características e haverá grandes chances de se dar bem. Peixes. Neste sábado você terá bastante certeza de seu objeto de desejo, e sabendo que as chances de conseguir são reais. Elas serão, mas antes de tudo, precisará levar em consideração que não será o fato de apenas imaginar conseguir que vai fazer com que se realize, mas será necessário agir. É importante esse aviso, pois haverá a tendência de se dispersar, inclusive nos momentos de realização do que é necessário para atingir seus objetivos,
e por conta disso, não conseguir distinguir o que é realidade da imaginação, e enquanto ocorre esse processo, acabe por se desviar do caminho. Em outras palavras, você saberá o que fazer, mas será necessário concentração, de modo que não venha a cometer algumas mancadas, fazendo com que o que estava praticamente em suas mãos escape por entre seus dedos. Tudo estará fácil para você, desde que consiga manter seu foco na realidade. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.